Então isso eu queria te falar de conexão. Tá executando de novo. O que mais que a gente fala hoje? Gráfico. Então vamos lá. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Pegar um arquivo novo. Tá bom. Antes de falar de gráfico, eu queria mostrar para vocês. O gráfico na verdade é um objeto. Eu queria mostrar as propriedades visuais que o objeto tem. Então o objeto vai ter preenchimento. Ele vai ter cor de borda. Ele vai ter efeito 3D. A gente vai ver outros aqui, tá? Só pra gente começar a dar uma olhada nisso. Então vou começar aqui, ó, inserir. Inserir aparece todos os meus objetos, tá? O que eu quero começar, antes de falar de gráfico, é ver um objeto simples. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, ó, tá aqui, ó. São minhas formas, tá? Eu quero fazer uma forma simples aqui. Aqui tem um monte de tabelinha já pronta. Isso é ótimo pra gente trabalhar. Inclusive até uso isso para fazer elementos de design de site. Eu monto aqui no Excel, dou um print na tela e pego o arquivo para mim, que é muito mais rápido. Deixa eu pegar um aqui, pegar esse quadradinho mesmo, desenhar ele aqui, para a gente ver as propriedades dele, tá? Quando você tem uma forma, ele faz o menu formatar. E aqui eu tenho várias propriedades em cima dele. Deixa eu colocar o botão direito nele e vem aqui, ó, formatar forma, para a gente ver as propriedades que tem. Aqui eu tenho preenchimento e linha somente, tá? Então eu posso trocar o preenchimento dele. Inclusive eu posso escolher sem preenchimento, uma cor sólida, um gradiente, uma imagem no fundo, uma textura e um preenchimento com padrão. Então ele vale a pena, porque quando a gente falar de gráfico a gente vai ver tudo isso também, tá? E também posso ver aqui a linha. Então tem sem linha, com linha e fazer uma linha gradiente com várias paradas aqui. Eu posso tirar uma parada, posso adicionar outra, posso trocar a cor de cada parada dela. Então eu venho aqui, troco a cor para vermelho, já mudou aqui da linha, né, que a gente está falando. Então tem de branco para linha, branco para vermelho. Então aqui tem mais, eu tenho sombra, reflexo, brilho, bordas suaves. Então deixa eu colocar aqui, vou colocar sombra, reflexo, brilho, bordas suaves, formato 3D e rotação 3D. Então todas as propriedades aqui a gente tem num objeto. Deixa eu ver qual é o outro aqui. Tamanho, propriedade, caixa de texto e out. Então o tamanho do objeto, eu posso clicar nele e aumentar o tamanho dele, ou então posso escrever qual vai ser o tamanho dele, tipo aumentar ou diminuir o objeto, tá? Propriedades dele, deixa eu ver aqui, mover e redimensionar com a célula. Então se eu aumentar a célula ele também aumenta, se eu entrar uma coluna aqui no meio ele também aumenta, tá? Caixa de texto, como que funciona a caixa de texto, qual é a margem dela, como é que vai estar o interior das coisas aqui dentro, né? Então, deixa eu colocar aqui, o que eu estava falando mesmo, estava falando de caixa de texto e propriedade. Então as pessoas se confundem um pouquinho porque é tanta opção. Propriedade, caixa de texto, tá? E a última, qual é a última aqui? Essa daqui. A última é o texto alt, que é o texto quando você passa o mouse em cima, ele te dá uma visão do que é esse cara. Então se eu colocar aqui texto alt, vai ser, não consigo ligar o texto alt desse cara. Não tá lá na tela, não. Tá, texto alt, vamos lá. Teste. Na hora que eu passo o mouse em cima, ele deveria me avisar de alguma forma. Ou então, para pessoas que têm certa deficiência de visualização, ele consegue entender o que significa essa caixa aqui. Definir como padrão, não. Editar texto dentro, não. Eu acho que você fechar aquela caixa de formatar, não? Oi? Se você fechar a caixa de formatar. Não sei, vou tentar aqui. Mas não tá mostrando nada pra mim. Não sei como é que eu ativo esse cara aqui pra poder mostrar o... Então, o que eu queria mostrar era o seguinte, é que realmente tem muita propriedade.
tá? Tem todas as propriedades aqui que a gente pode trabalhar com o objeto. E esse menu inserir, é tudo objeto aqui, inclusive os gráficos, tá? Então é legal explorar isso daqui. Eu acho que na sala de hoje eu não vou ter tempo de falar com vocês, e se falar também vai ser uma aula chata. Eu vou ter que ficar explicando todos os tipos de propriedade que tem cada um deles. Então, preenchimento pode ser sólido, pode ser duas cores, pode ser um degradê, tem o ângulo que você quer trocar o degradê, pode ser um degradê de 3, 4 cores, pode ser de 2 só. A borda é a mesma coisa, a borda você tem que ver como é que é a linha da borda, se é pontilhada, como é que é o finalzinho, o cap dela aqui, se vai ser redondo, se vai ser reto. A sombra, eu tenho que colocar se a sombra vai ter blur, que é o como é que é blur em português? Sim, tá. Ai. Na ponta da língua, mas não sai. Pois é o... Ai, caramba. Se a borda é sólida, né? Se a sombra vai ser sólida aqui, ou vai ser meio... Vai ser meio... Desfocada. Né? É sombra, vai ter sombra, né? Como é que vai ser a sombra dela? Desfocada. Exatamente, desfocada ou não. Reflexo, vai ter reflexo para baixo, que nem aqueles produtos da Apple, não vai ter. Brilho às vezes faz pouquíssima diferença, mas pode ser isso. Como é que é o bordas suaves mesmo? Vou formatar. Como é que tá aqui o bordas suaves? Bordas suaves. Tem uns efeitos de borda aqui, ó. Posso fazer a borda praticamente transparente, ou posso fazer a borda um pouquinho mais à mostra. Aquelas figuras que você pegou, aqui não tem assim de cara pra ela. Você tem, sabe aonde? No Mac? No Mac fica em... Não fica em charts não. Não fica em charts não. Vai ficar na Smart Art. Eu acho. E a Smart Art. E tem Shapes. Tá vendo? Sim. Só que pra você habilitar esse shape aí... Agora eu usava o shape no PowerPoint e não uso. Pois é, não, eu adoro usar shape. Agora eu não entendi como é que ele parou de funcionar aqui no Mac. No Word, no PowerPoint, ele fica aberto direto. Bom, isso é bem interessante. Isso aqui deveria estar funcionando. Posso clicar nesse cara aqui. Aí liga o shape. Mas o shape tem que estar dentro de uma área. Tá alterando aqui. Ele consegue ficar, ele precisa de um negocinho dele para ele poder ficar dentro. Pega aí para aumentar. Aumentar agora, você clicar nesse cara aqui. Aí eu consigo aumentar e até... Aí, vê lá se vai trocar o shape dele. Então. Como é que eu seleciono? Mudei. Tá, então ele só liga quando tiver uma área. Então primeiro tem que criar uma Smart Art Graphic para depois poder colocar. Aí eu posso clicar nos outros e apagar todos. Aí eu fico dentro de um bloco, entendeu? Mas eu preciso ter um container para poder fazer o desenho. Efeito Palma 3D, tem os botões, os efeitos de botão aqui, olha, tá vendo? São bem interessantes. O que mais que a gente está vendo? Formato 3D, rotação 3D. Eu posso pegar aqui e rodar ele em vários eixos. Se eu colocar ele com sombra, eu posso aumentar um pouquinho a sombra aqui, colocar uns modelos pré-definidos de sombra. Vou colocar esse daqui. Posso aumentar o desfoque. Então já mudei completamente a cara do objeto, tá? Então eu acho interessante você primeiro ter uma consciência que existem todas estas propriedades em cima de um objeto. E depois, sabendo isso, você começar a explorar com calma cada um deles. Porque tem muita coisa aqui, tá? E por que eu tô falando disso na aula de gráfico? Porque todo objeto que está aqui no menu de inserir tem todas as propriedades, tá? E quando você monta um gráfico, deixa eu fazer o nosso primeiro gráfico então agora. Vou fazer aqui uma tabela, data, 1 do 1, 1 do 2. Vou fechar aqui, vou colocar aqui receita, despesa,
e resultado. Para ficar um gráfico bem interessante, eu vou colocar um aleatório para ficar uns resultados bem legais aqui. E vou colocar os números grandes. Vou colocar de 0 a 100 mil. Vou colocar aleatório entre 0 a 100 mil. Puxar para baixo, puxar para o lado. E vou colocar todo mundo aqui para inicial como moeda, tá? Então deve estar dando uns valores bem interessantes aqui. Ótimo, tá bem quebrado. Eu quero mostrar para você o seguinte: quando você cria um gráfico, eu vou no gráfico mais simples aqui, que é o de coluna 2D. Deixa eu explicar esse gráfico para você ver. O leigo olha para isso aqui e fala: eu tenho um gráfico. Quem está treinado olha para isso aqui e fala: são vários objetos. Eu tenho o primeiro objeto, é uma área externa que segura o gráfico. Aí eu tenho área de plotagem. Eu tenho eixo vertical, eixo horizontal, legendas, título do gráfico, uma série do gráfico, outra série do gráfico, outra série do gráfico. E aí quando eu seleciono uma série, por exemplo, eu posso ainda clicar de novo com o que eu fiz aqui, deixa eu ver. Cliquei numa série, cliquei de novo e selecionei só um item de uma série. Então aqui tem tantos objetos, mais um objeto que eu preciso falar pra você. Essa linha aqui, ó, essa linha horizontal é um objeto. E tem outros que não estão visíveis aqui ainda que eu posso experimentar. E cada objeto desse se comporta como uma figura dessa que a gente criou aqui e vimos todas as propriedades aqui do lado. Então eu posso ficar brincando com cada objetozinho dentro do gráfico e ver preenchimento, ver a borda, ver a sombra, ver o reflexo, ver o brilho, ver borda suave, formato 3D, rotação 3D, cada uma de cada objeto desse. Então quando eu ver aqui no gráfico, eu posso fazer, vamos lá, título do gráfico, eu quero preenchimento, eu quero borda, eu quero rotação 3D, eu quero sombra, área de plotagem, quero cor de fundo, quero efeito 3D, quero borda, eixo, quero mexer no fundo, na cor, na letra, legenda, linha de horizontal, quero mexer na linha, quero trocar a cor dela, que ela colocou o efeito dela. Então cada objeto desse tem a maneira de a gente mexer, tá? Então o leigo olha para isso aqui e fala: é um objeto só. Quem está treinado aqui só fala: não, aqui são um monte de objetos e eu posso personalizar ele como eu quiser, tá? Deixa eu pegar com você e deixa eu começar de novo. Então nós temos uma tabela que tem aqui os títulos da tabela, vou colocar aqui em negrito, eu tenho aqui data e eu tenho aqui minha tabela, tá? Se eu clicar no espaço vazio e mandar ele inserir um gráfico, ele insere um gráfico vazio, porque ele falou assim: ó, não consegui achar os dados, tá? Mas se eu clicar em algum lugar da minha tabela, seja aqui no início, aqui no final, aqui no meio, ele tenta montar a tabela para mim. Então vamos lá, inserir dado 2D, ele tentou acertar a tabela, tá? E 99% das vezes ele já acerta ela pra gente. Se ele errar, ele tem uma opção aqui, ó. Ele tem no design, ele tem aqui alterar linha por coluna. E eu falo: nossa, que maluquice que ele fez. Mas às vezes ele erra, então você vai lá e clica aqui e alterna. Troca um eixo com o outro e ele acerta, tá? Deixa eu só voltar para você aqui, deixa eu pegar essa coluna inteira. Copiar, abrir uma nova planilha e eu vou colar transpondo. Então transpus a tabela inteira. Deixa eu só aumentar aqui a largura da minha coluna. Beleza. Agora vamos clicar aqui em algum lugar e vamos mandar inserir o gráfico. Vamos ver se ele acerta. Acertou. Então ele consegue acertar, mesmo se tiver acertado, alterar nenhuma coluna, tá? Então a maioria das vezes ele já acerta a tabela para você, desde que você saiba formatar a tabela direitinho. Agora vamos para os poréns. Imagine que você quer um gráfico de receita, vou voltar para cá. Você quer um gráfico de receita e resultado, não quer despesa. E agora? Como é que você faz isso? Eu posso selecionar na primeira parte, apertar Ctrl e selecionar a segunda parte, fazendo um buraco em despesa. E agora eu vou lá mais uma vez e falo: amigão, cria seu gráfico aí. E ele criou e ele tirou a minha despesa. Deixa eu ver se... porque tem uns tão pequenininhos, né, que não aparecem, né? Por exemplo, esse mês de abril aqui tem um que é 414, aí ele não aparece nada. Tá bom? Então eu cortei a tabela no meio. Ou então o que eu podia fazer era o seguinte:
excluir a linha, né? Copiar tudo como valor, excluir essa linha aqui. Ou então eu posso vir aqui, ó, e ocultar essa linha. E aí na hora que eu faço o gráfico, clicar aqui e fazer o gráfico, preciso selecionar tudo. Ó, ele tirou fora a minha despesa porque tá oculta. Tá? Então também é outra maneira de quebrar o gráfico. Agora, vamos supor que você é teimoso. Reexibir. Você é teimoso, você clicou fora, mandou criar um gráfico. Ele criou o gráfico em branco. Você não quis que ele ajudasse você a fazer o gráfico, você quis criar um gráfico em branco. Se você clicar aqui em selecionar dados, nesse menu aqui, design, selecionar dados, ele te dá a opção ainda de ele fazer o gráfico automático para você. Aqui a primeira parte, imagina uma linha aqui dividindo a parte de cima da parte de baixo. Essa parte de cima aqui me dá a opção seguinte: me dá os dados que eu faço para você o gráfico automático. Aí eu clico aqui, ó, seleciono meus dados daqui e ele já criou para mim os dados. Ok, tá feito. Tá. Vamos supor que você seja mais teimoso ainda. Você clicou fora, mandou inserir um gráfico, clicou aqui em selecionar dados, ele te deu a opção de fazer automático. Você não, eu quero fazer manual, eu quero fazer série por série. Então vamos lá, vamos fazer série por série. Vou fazer a primeira série aqui. O nome da série vai ser receita. Os dados dela estão daqui até aqui. Fiz a primeira série, ok. Nova série, adicionar. Vou pegar o nome da série, resultado, valores da série, daqui até aqui. Ok. E agora eu vou fazer o meu eixo X. Clicar aqui, vou falar que o meu eixo está aqui de janeiro até dezembro. Ok. E agora eu montei meu gráfico manualmente. Tá, então mais opção. Agora vamos olhar aqui nos gráficos. Vamos olhar aqui nos gráficos para te mostrar uma coisa. Inserir gráficos. Aqui tem todos os tipos de gráficos que a gente pode ver, tá? Deixa eu clicar aqui no primeiro, que é o mais fácil, de colunas. O coluna eu tenho uma série do lado da outra, 3D, uma atrás da outra. Uma atrás da outra já fica um pouquinho difícil de ver, então ele é mais específico, tá? Aí, então, olha aqui, ó, olha essa coluna aqui. Essa coluna aqui, ele é basicamente a mesma coisa, só que representados de formas diferentes, um do lado do outro, 3D, um atrás do outro, 3D. Agora aqui, ó, é um em cima do outro. Então é bom para você ver a relação entre um e o outro tamanhos. Então olha só, aqui eu vejo que janeiro, a receita e a despesa são praticamente iguais, o resultado é pequenininho. Tá? Em fevereiro a gente vê que não tem receita e a despesa e o resultado são pequenininhos. Então você consegue ver uma relação entre um e o outro, tá? Essa é a segunda coluna, uma em cima do outro, uma em cima do 3D. Tá? Então é outra maneira de você fazer seu gráfico. Antigamente, quando eu fazia um gráfico, eu escolhia um aleatório aqui. Não é isso. Aqui é um do lado do outro. De certa forma, um atrás do outro, um do lado do outro. Aqui é um em cima do outro. Tá? E a terceira coluna, note que a terceira coluna aqui, antes de eu clicar nela, a terceira coluna ela sempre vai até o final. Porque ela é uma em relação à outra, mas em porcentagem. Então ela sempre vai até o de 0 a 100%. Se eu botar sempre 3D ou outra. alguma série, tipo assim, se eu botar essa... Excluir uma série, escolher as continua duas, ele vai subir até 100. até vai 100% série... completo. Então você vê uma relação à outra em relação à porcentagem. Então você não vê os valores. Então, se eu quiser ver a relação entre uma e outra, eu vou escolher uma relação de valores ou uma relação em porcentagem. Tá? E aqui eu tenho a opção de fazer uma do lado da outra. Pode ser uma do lado da outra em 3D e pode ser uma atrás da outra. Tá? Então são gráficos muito específicos. Tá? Lembrando uma coisa, coluna e linha, cadê minha gráfico de linha? É a mesma coisa. Tá? A diferença é que não tem uma união entre os pontos. A linha, na verdade, são o topo de colunas ligados. Então, se eu pegar a linha e pegar a coluna, é a mesma coisa. A diferença é que está ligando o vermelho com os outros. Com os topinhos dos vermelhos, os topinhos dos azuis e os topinhos dos cinzas. Tá? Mesma coisa com a área. A área, na verdade, é linha, só que pintado para baixo. Então, área e linha e coluna são exatamente a mesma coisa. O que muda é uma diferença entre um e o outro.
Então você tem que ver um caso específico que você queira mostrar um ou outro, tá? Tem gente que se vira muito bem só usando coluna, não quer saber nem de linha, nem de área, tá ok? Tá, então vamos voltar aqui para minha coluna, vou fazer um gráfico simples de coluna e vou começar a brincar aqui com ele. Quando eu faço um gráfico, eu tenho duas abas novas, design e formatar. Vamos começar aqui pelo design. Vamos lá. Eu tenho que selecionar os dados, já selecionei todos, alterar linha em coluna, tá? Alterar o tipo de gráfico, na verdade na opção de escolher um tipo de gráfico novo. Então todos esses tipos que nós tínhamos aqui de inserir, ele me coloca aqui para eu trocar o tipo de gráfico. Mover gráfico é um botão idiota, porque eu posso clicar e mover o gráfico onde eu quiser. Só clicar na área externa aqui do gráfico que eu consigo fazer, tá? Agora vamos ver aqui, aqui ele tem uns gráficos pré-formatados pra gente. Então se eu clicar aqui, ó, ele tem alguns modelos já prontos de gráficos que eu posso escolher. Beleza, alguns podem até me ajudar a fazer a formatação pronta. Não são formatações prontas que ele tem, você não é obrigado a fazer isso. E alterar esquema de cores também. Então tem esse esquema aqui, tem esse esquema aqui, tem esse esquema aqui. Esse esquema aqui tá bem jogo de copo hoje, né? Esse aqui, vou colocar esse aqui então. Tá? E eu posso escolher, depois que eu escolhi o esquema de cor, eu posso escolher o modelo dele, a visualização dele. Então são formatos, são coisas pré-formatadas para ajudar a gente, tá? Em layout rápido, eu tenho como eu falei, o gráfico ele tem vários objetos. Então aqui tem uma formatação já mostrando umas formatações de gráfico, alguns objetos já prontos para a gente trabalhar. E você pode escolher e pode ser um guia rápido para você. Então você está mudando aqui, ó. Eu quero aqui tem tabela de dados. Então colocou a tabela de dados aqui embaixo. Esse aqui tem legendas embaixo. Esse aqui tem legendas. Aqui não tem legendas. Esse aqui tem legendas do lado. Então você pode ficar. Tinha um total, alguma coisa no canto. Não, volta, outro não tinha nada. Tem um valor. Total é isso? Não. Acho que é. Acho que deve ser o total geral de cada um deles. Mas você vê que está em cima deles. Eu posso até começar a escolher esse cara aqui e começar a trabalhar com ele. Então eu vou aumentar essa parte aqui. Vou pegar a minha área de plotagem. Vou diminuir minha área de plotagem. E vou pegar esses caras aqui e vou jogar ele para cá. Jogar ele pra cá. Não foi não. Ah, é que ele tem uma coisa apontando. Ele tem uma linha tá. Acho que ele mostra o último então. Ele dá um ênfase aqui no último, cara. Qual o valor do último desse atual. Então eu consigo ir meio que editando. Então, por exemplo, título do gráfico, posso clicar no título do gráfico e escolher. Fluxo de caixa. Não sou obrigado a deixar aqui no topo, posso puxar ele para cá, se eu quiser. Título do eixo X, posso também alterar o nome aqui, colocar valores. Aqui ó, tá uma porcaria, então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu gráfico, vou clicar na minha área de plotagem, vou diminuir ela um pouquinho, e agora apareceu o meu fluxo. Então, viu como é que são vários objetos? Eu posso ir clicando e selecionando, mostrando os objetos que eu quero, tá? Então, aqui no design, ele me dá aqui os modelos prontos, tá? Mas eu quero ensinar você a fazer tudo, a você criar o gráfico como você quer, da maneira como você quer. Então, eu vou aqui em formatar. E aqui em formatar, eu vou ter a maneira completa. Deixa eu só ver... Não tô achando a maneira completa aqui. Deixa eu ver se está em inserir. Também não estou achando a maneira completa no meu Excel 2013. Parece que sumiu coisa. No 2013 tinha mais coisa. Ah, tá tudo aqui. Tudo ficou resumido nesse cantinho aqui agora. Mas no 2013, 2010 é um pouquinho diferente. Tem tudo aqui aberto. Mas é a mesma coisa, tá? Como eu falei, um gráfico tem vários objetos. Então ele vai me dar um menuzinho para formatar cada um desses objetos. Então vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Eixo. Eu tenho eixo horizontal e primário. Então ele está mostrando o seguinte para mim. O que você quer mostrar? Você quer mostrar um eixo ou quer mostrar o outro? Quais opções de eixo? Aqui, ó, opções completas de eixo. Então eu tenho
eixo de texto, eixo de data. Deixa eu clicar aqui nesse eixo aqui, eixo de data. Então eu tenho data mínima, data máximo. Você vai andar de 1 em 1 mês, você vai andar de 2 em 2 meses. Posso vir aqui e trocar de 2 em 2 meses. Ó, janeiro, março, maio. Ou então posso colocar de 1 em 1 mês. Eu posso ter uma guia secundária de 0,5 meses. Não. Posso fazer uma guia secundária de 1 mês. E aqui uma principal de 6 meses. Não fez o que eu queria. Deixa eu só tentar me entender aqui um pouquinho, que eu já me perdi um pouco. Deixa eu voltar para cá. Eixos. Secundário e principal. Não, é horizontal, primário, vertical, primário. Pois é, só que eu quero, se eu clicar aqui, ele tá tirando um e colocando o outro. E aqui ele tá... Tirou, colocou os dois. Deixa eu ver se eu entender essas opções. Ah, eu posso ligar e desligar. Então aqui eu estou desligando o primário, vertical, horizontal principal, estou ligando ele de volta. E aqui eu estou ligando e desligando também, tá? Então aqui eu posso ligar e desligar meus eixos. Aqui nos dois, no caso, os dois estão ligados. Vou clicar aqui, eu tenho mais opções de eixo. Então vamos ver aqui qual eixo que eu estou trabalhando primeiro. Opções de eixo. Eu tô aqui nesse cara, mas eu posso trocar para esse aqui, ó. Então agora eu tô no outro eixo. Então esse cara aqui, centralizado, posso colocar no meio e embaixo. Acho que aqui não vai fazer muita diferença. Direção do texto horizontal, posso colocar ele para baixo. Olha que lambança que ficou. Para cima. Empilhado. Nossa, tá horrível. Vou colocar horizontal mesmo, tá? Deixa eu fechar esse cara aqui, que mais? Eu tenho só alinhamento que eu tenho desse cara. Agora, se eu clicar no data, eu tenho alinhamento, também tenho... Posso escolher umas opções. Ah, troquei como é que ficou melhorzinho aqui, ó. Totalmente horizontal, totalmente pro outro lado. Não tá tão legal assim não. Empilhado um em cima do outro, também ficou maluco. Vou colocar horizontal mesmo. Deixa eu ver... Além de alinhamento, eu queria ver... pois é, isso eu queria ver. Eu tenho sombra, tenho alinhamento, tenho opções de eixo. E aqui eu tenho, ó, já que eu estou no eixo de data, eu posso ver como é que eu quero minha data. Então eu posso colocar as opções de datas aqui. Eixo vertical cruza entre datas, na data máxima. Então eu estou escolhendo onde está meu eixo. Na marca de escala. Então fica bem no meio da marca, ou então dá um espacinho para ela. Datas em ordem inversa, troquei a ordem da data todinha. Pode ser que em um momento eu queira fazer isso, tá? Marcas de escala. Tipo de... eu posso fazer a marquinha aqui, ó. Como é que eu quero essa... Eu quero externo somente. Eu quero interno. Então entrou interno aqui. E eu quero cruz. Tá vendo esses pontinhos aqui embaixo? Aqui tá como cruz, tá vendo? Eu posso mexer esse negócio e trocar. Eu acho que aqui o secundário tá como interno. Não tá indo não, tá continuando como cruz. Aqui, agora tá interno, tá vendo? Esse é o principal, ficou interno, somente para dentro. E aqui, ó, externo. Agora ficou cruz ainda. Agora ficou externo. E agora eu posso fazer a cruz dele. Então, um pontinho como você quer aqui. Então, até isso é um objeto que eu posso formatar. Tá. Vamos para os rótulos. Próximo ao eixo superior. Joguei a data lá para cima. Ou então colocar próximo ao eixo, ficar aqui embaixo e aqui também. Próximo ao eixo. Cadê meus rótulos? Próximo ao eixo já é inferior. É a mesma coisa. Nesse caso. Número. Isso eu quero chegar aqui. Número. Como que eu quero a minha data? Então eu vou escolher e vou falar o seguinte: é uma data. E vou escolher o tipo da data. Ó, posso colocar somente mês e ano. Posso colocar mês inteiro e ano. Posso colocar a data completa, ou são só dia e mês. Então tudo isso aqui a gente tem a opção de formatar. Posso colocar a data com hora. No caso deu meia-noite. Tá, então isso é importante você saber, que você pode chegar nesse nível de detalhe, tá? Vamos ver para esse cara aqui. Esse eixo aqui, ó. Vamos voltar ao início dele. Vou fechar tudo aqui, vamos lá. Opções de eixo. Valor mínimo.
tá em 0 e ainda dá 120 mil. Se meu valor máximo é 100 mil, talvez eu não queira que vá 100 mil, eu quero que vá até 100 mil só. Então já modifiquei o eixo dele, máximo e mínimo, tá? O principal, essa linha principal aqui, ó, tá indo de 10 em 10 mil, 10, 20 mil. Só que eu posso fazer uma linha secundária e colocar ela de 2 em 2 mil. É porque ele não tá habilitada a linha secundária. A linha secundária estaria entre as principais aqui. Entendi. E iria mais fininha e iria de 2 em 2 mil. Não tá habilitado, tá? Posso colocar que ele cria num valor, então posso começa a cruzar em 40 mil. Olha o que acontece. Vamos supor que posso fazer uma divisão ali, entendeu? Vou colocar em 0 novamente. Valor máximo do eixo, ó, já mudou pra lá pra cima. Então tá indo ao contrário. Escala logarítmica, raramente vai querer fazer isso. Valores inversos, troquei os valores. Agora vamos ver, marcas de escala. Deixa eu fechar esse cara aqui. Marcas de escala. Principal. Vou colocar cruz aqui, ó. Fez uma cruzinha aqui, ó. Posso colocar também interno. E posso colocar externo. Tá? Então ele mudou aqui o negocinho que sai aqui. Sim. Beleza. Rótulos. Próximo ao eixo. Posso colocar superior. O superior para ele é o contrário, né? Porque no inferior vale a pena falar superior, mas para ele o superior virou direita. Nenhum distrito completo eu posso colocar próximo ao eixo. Ok? E agora vem o número que eu quero mostrar para você o número. Tá como contábil. 2 casas decimais é cifrão. Podia trocar para dólar, podia trocar casas decimais, tirar aqui, ó. Não precisa das casas decimais aqui, então tira. Vou colocar aqui 0. Olha, ficou melhor. Tá? E aqui o que eu posso fazer também, deixa eu ver. Tem uma, como aqui é tudo números muito grandes, eu posso colocar ele marcas de escala, eu acho. Não, rótulos. Tem um que eu posso, como é tudo milhares, eu posso clicar nele e falar o seguinte, cara, coloca tudo logo milhar em tudo. Fica muito mais fácil, mas eu não tô achando aqui. Tá, depois a gente vai acabar esbarrando nele. 100, 90, 80. 100, exatamente. Em vez de aparecer 10 mil, aparecer 10, 20. Porque já sei que são milhares, entendeu? Então, deixa eu só voltar aqui. A gente vai acabar esbarrando com ele no futuro. Vamos ver o próximo. O próximo é o título do eixo. Então eu tenho o título do eixo vertical e horizontal. Os dois estão ligados. Agora vamos lá, mais opções deles. Então eu estou aqui em formatar título do eixo. Opa, tem uma coisa que está desligada. Esse aqui está desligado agora, tá. Então vamos clicar nesse cara aqui. Eu tenho alinhamento, posso colocar para a esquerda, para a direita, no meio. Direção do texto, pode ser horizontal, vertical. Posso dar um ângulo para ele, então ó, tô dando um ângulo para ele, tá caindo. Tá. Besteira, mas é legal para saber disso. Além de alinhamento, eu tenho sombra, brilho, borda suave, formato 3D. E além disso tem preenchimento e borda. E eu posso também pegar ele com a mão e arrastar ele para onde eu quiser. Tá? Mesma coisa com esse eixo aqui. Então eu tenho preenchimento, borda. Eu tenho sombra, brilho, borda suave 3D. E aqui eu tenho alinhamento. Então eu posso colocar ele ao centro, horizontal, um em cima do outro. Bem interessante. À esquerda, a direita não está mudando. Mas eu posso pegar ele com a mão também e jogar ele para onde eu quiser. Tá. Então acho que eixo tá ok. Vamos lá, próximo elemento. Título do gráfico. Nenhum acima ou dentro da área de plotagem. Ele está acima, né? Ele está assim. Então vamos lá, vamos clicar nele. E vamos ver aqui as opções que eu tenho. Preenchimento e borda, ótimo. Sombra, brilho, borda suave de formato 3D, beleza. E aqui eu tenho alinhamento. Como eu quero o texto. Não faz muito sentido colocar essas coisas aqui, fica mais bonitinho. Posso fazer um ângulo personalizado. E eu posso pegar ele e jogar onde ele quiser. Lembrando que isso aqui é uma caixa, ele tem cor de fundo, né? E tem borda também que eu posso fazer. E nada me impede de também editar o texto aqui nele. Como é que eu quero o texto aqui nele?
altero o texto. Aqui, ó. Então eu posso trocar para vermelho. Posso mexer no fundo aqui direto, olha. Tá? E posso colocar a borda aqui nele. Escolher como eu quero a borda. Uma linha sólida, cor azul. E posso também aumentar essa espessura dessa linha aqui também. Posso colocar largura, mais grossa a linha. Tá, posso escolher o tipo de traço, colocar pontilhado. Posso escolher como é que eu quero a ponta redonda. Então tem vários tipos de opções aqui. Posso colocar um pouquinho transparente esse gráfico. Tá, então note que esse daqui, borda e preenchimento, são comuns a todos. Tá? Vamos lá, próximo. Vou clicar aqui no meu gráfico, design, no meu próximo elemento. Rótulo dos dados. Rótulo dos dados, eu estou com nenhum. Agora eu posso colocar no centro. É porque está aparecendo só o último, na verdade. Que for o tipo de gráfico. Deixa eu trocar aqui, vou colocar um gráfico normal e vamos lá. Rótulo dos dados. No meio. Sim. Na base externa. Na base interna. Extremidade superior. Texto explicativo. Tem várias opções. Deixa eu colocar aqui extremidade externa, só para a gente dar uma configurada aqui, ó. Vou selecionar rótulo dos dados. Quero ver aqui, ó, opções de rótulos. Eu quero valor a partir das células. Não, nome série. Olha que lambança que ficou. Somente o valor, mostrar linha de preenchimento, tirar a linha, separador, ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui o número que eu posso fazer aqui no número. Eu quero tirar esses milhares aqui. Vou colocar contábil. Não mudou em nada. Código de formatação. Não. Eu quero ver se eu consigo. Opções do rótulo, talvez. Eu queria. Aquele formatar com na verdade eu queria que ele tirasse esses milhares aqui. Mas eu não tô achando onde é que coloca esse milhar aqui. Bom, não consegui achar ele. Daqui a pouco a gente vai esbarrar com ele em algum momento. Ou então depois eu explico como é que faz isso. Deixa eu apagar esse cara aqui, selecionar eles todos. Deixa eu vir aqui no gráfico, né? Gráfico, rótulo dos dados, nenhum. Então limpei tudo. Clicar no gráfico. Rótulo dos dados, nenhum. Ótimo. Próximo. Tabela de dados. Tabela de dados eu posso colocar aqui. É a minha tabela que gerou esse gráfico, né? Posso mostrar. Posso colocar ela em uma chave de legenda, com chave de legenda, sem a legendazinha, que são os gráficos, ou nenhuma. Normalmente a gente não usa nada, tá? É muito raro usar isso. Então vamos lá. Barra de erros. Daqui legal. Erro padrão. Então é eu estou fazendo uma projeção que eu quero falar o seguinte, ó, tem um erro, pode ser 5% que esse erro vai variar. Então eu posso fazer um erro calculado em desvio padrão em 5%, ou posso fazer um erro padrão e aqui no erro eu posso mexer nele e alterar como eu quero fazer ele. Então eu posso fazer, ó, só para menos, só para mais ou ambos. Então eu estou colocando ali, ó, vai bater 100 mil, na verdade não vai bater 100 mil, mas só uma estimativa. Tá? E eu posso colocar aqui, ó, o valor fixo 0,1, uma porcentagem 5% ou 2% somente. Então eu já diminui para 2%, posso colocar um para 1%. Posso mexer no desvio padrão, pode ser um valor fixo, posso colocar aqui de 1. Não está mexendo, né? É porque eu não selecionei todos, na verdade. Tem só alguns selecionados. Ah, porque então, são séries, tem que ver nas séries. Então agora eu estou no amarelinho, que é resultado. E aqui eu posso colocar porcentagem 1%. Então mexeu, agora eu vou clicar no verde, que é o receita. Eu posso colocar porcentagem 1%. Então eu coloquei minha margenzinha de erro ali, entre um e outro. Tão pequenininho que não dá pra ver, né? Vou colocar aqui o maior. Vou colocar esse 3%. Esse erro é tipo... Por exemplo, olha só, vou fazendo estimativa. Então eu acho que vai bater 14 mil, mas esse 14 mil pode ter um errozinho de 14%. Então ele mostra aqui, ó, exatamente, mais ou menos onde estaria o gráfico. Não estaria exatamente aqui, estaria em algum lugar por aqui. O que mais tenho aqui é só isso. Então é barra de erros vertical. Mais uma vez eu tenho sombra, brilho e bordas suaves. E tenho linha. Como é que eu quero a linha? Posso trocar a cor da linha.
colocar uma linha vermelha. Então já troquei a cor da linha, posso colocar a largura, posso aumentar a espessura dela e as opções de linha que a gente tem para tudo. Calma, vamos lá, tem mais coisa. É porque são muitos objetos. Sim, A gente sim. não chegou em todos ainda. Vamos lá, mais objetos. A gente estava em barra de erro, linhas de grade. Tá só a principal. Eu vou ligar a secundária também pra você ver. Olha só, tá vendo a secundária agora? Aham. Um monte de linhazinha pequenininha aqui. E agora, ligando a secundária, a gente pode voltar. Vamos ver aqui, clicar na secundária. Aqui, cliquei nas secundárias. Na verdade, deixa eu ver aqui, ó. Seria... Mais opções de eixo. Você lembra que a gente tinha aqui mais opções de eixo? Opções de eixo. Secundária, tá vendo? Aham. E eu posso colocar secundária em dias. Então ficou maluquice do caramba aqui, mas eu queria uma linha de... Acho que em valores a gente consegue enxergar melhor. É porque... então deixa eu tirar essa aí. Tá. Em valores vai conseguir mostrar melhor. Então... Deixa eu ver aqui. Linhas de grade. Eu vou colocar... Quais estão ligadas aqui? Eu vou ligar a vertical secundária também, ó. Então, na verdade, eu vou ligar a principal. Opa. Eu vou ligar a principal também. Linhas de grade. Principal vertical, para você ver, ó. Agora ligou também a vertical. Sim, sim. Tá, e eu vou ligar a vertical secundária. Já tá ligada, a vertical ligado. secundária. Tudo ligado já. Então agora eu liguei todas as minhas linhas dentro da minha área de plotagem. E eu posso configurar cada uma delas. Agora deixa eu ver como é que eu faço isso. Aqui, ó. 0 a 100 mil. Não, mas aqui... Era aquela hora que você podia botar pulando de tanto em tanto. Eu acho que aqui eu tô na secundária. Então posso vir nessa borda. E linha. E aqui também a mesma coisa. Eu posso clicar aqui no meio. Não, queria pegar essa borda aqui, também não tô conseguindo. Eu acho que para alterar ela, para mostrar a escala dela, deixa eu clicar aqui nessa, elementos de gráfico, eixo, mais opções de eixo. Deixa eu ver se eu consigo, aqui nos dados, opções de eixo. Aqui tá como data, né? Mas eu quero clicar nesse cara aqui, ó. Aqui, ó, então vamos lá. Eu tenho principal e secundária. A principal tá em 2000. Eu posso colocar ela em 5000. Aí já diminuiu um pouquinho a escala aqui, tá vendo? Lá, tá bem no... Tá bem no meio. Então a gente pode ficar brincando com essas escalas. Tanto no eixo vertical como no eixo horizontal. Tá, aqui por exemplo, eu podia colocar o secundário de 0,5 meses. Não? Pô, Ficou? pô, assim, tá vendo? Tá descendo aqui no meio. Aparecendo no meio, é? Não tô vendo não. Não, essa aqui, ó, por exemplo, entre Eu vou colocar a secundária. e o primeiro, Eu vou colocar a secundária em 2 meses. Então a secundária, a primária virou em 2 meses agora, tá? Tanto que agora tá janeiro, março, maio. E vou colocar a secundária de 1 em 1 mês. Ah, tá fininho aqui, ó. Tá cinza fininho aqui aparecendo. sim. Então tem uma em 2 meses e outra em 1 mês. Posso fazer o seguinte, em dias aqui vai ficar 15 dias. De 15 em 15 dias. E aqui eu vou colocar de 1 em 1 mês. Não, tá horrível. Ele quebrou toda a minha escala. Deixa eu colocar de 30 em 30 dias. Não, tá muito ruim esse negócio. Tem que colocar a base em meses mesmo. Automático ficou 1 em 1. Até colocar 0,5 do mês, será que vai? Não foi. 0,5 do mês, não foi. Em 2 meses vai sobrepor a primária. Se eu colocar a base em dias, aí fica louco, né? Base em anos também fica louco. Tá, então aqui esse exemplo não tem como muito brincar, mas pode ser que você queira mexer melhor nisso. Aí o importante é você entender que existe o eixo primário e o secundário. Tá, aqui o primário e aqui o secundário, que tá o primário está em 10 mil, o secundário, que essa linha aqui, está em 5 mil. Tá? Vamos lá, próximos elementos. Legenda. Posso colocar nenhuma. Do lado esquerdo, superior,
esquerdo inferior. Mas nada me impede de eu reorganizar como eu quiser a minha caixa. Não sou obrigado a ficar preso nisso. Por exemplo, eu posso pegar aqui meu gráfico, aumentar ele, clicar na minha área de plotagem, diminuir minha área de plotagem e pegar minha legenda e trabalhar com ela. Vou pegar minha legenda inteira aqui, ó, e trabalhar com ela toda aqui. Tá, então eu reorganizei meu gráfico sem precisar escolher um set lá. Eu sabendo que meu gráfico tem vários objetos. Cadê minha área de plotagem? Não consigo clicar na minha área de plotagem. Preciso clicar na minha área de plotagem inteira. Aqui, área de plotagem, e aumentar e organizar a minha área de plotagem dentro da minha área de gráfico. Tá? Mais uma aqui, linha de tendência. Isso eu queria mostrar. Vou escolher aqui a minha receita. O meu resultado está muito doido. O resultado é amarelo. Ele está muito doido. Tá? E eu posso tentar jogar uma equação nisso. Tentar falar assim, nossa, esse resultado tem uma equação nele. Nesse caso aqui não faz o menor sentido, mas às vezes você pode ver uma tendência num ano. Por exemplo, venda de chocolate. Você pode fazer uma equação para essa venda de chocolate, porque sabe que na Páscoa vende mais, no Natal vende mais. Então eu vou vir aqui e vou colocar linha de tendência e vou criar uma. Eu posso fazer linear, exponencial, média móvel. Então a média móvel ele tenta se ligar no que está acontecendo. Mas eu vou tentar colocar uma aqui exponencial. Ele tentou criar uma exponencial aqui muito doida, não conseguiu, tá bem quebrada essa daqui. Não é um exemplo muito certo para isso. Previsão linear. Vou tentar desligar todas. Vou colocar uma aqui. Exponencial. Olha a exponencial como é que ficou. Olha o lixo, porque ele não conseguiu fazer um exponencial. Está muito baixinho o exponencial. Tá? Mas pelo menos está crescendo. Ele viu um crescimento aqui. Tirar. Colocar outra. Colocar previsão linear. Olha o legal da previsão linear. Olha o que ele fez. Ele jogou para o futuro. Ele vendo a minha base aqui, ele tentou prever o que seria para o meu futuro. Então, em cima de médias, ele falou: ó, seu futuro está assim. Isso significa que o negócio deve subir no futuro. Ele não colocou para baixo. Você selecionou só de resultado aí, nesse caso? Só de resultado. Fiz só de uma série só, resultado. Tá? Deixa eu ver aqui nessa linha de tendência, clicar nela, eu tenho várias opções nela. Então eu tenho como configurar essa linha, e aqui em opções eu posso escolher outro tipo, e eu posso colocar aqui, ó, avançar e recuar. Então eu posso ver, imagina que eu quero ver como é que está o passado, eu posso mandar ele estimar para mim o passado, 2 períodos atrás. Quer dizer, nada? Não consigo marcar os 2 períodos atrás, vou colocar 0 aqui, e aqui 2. Não estou conseguindo ir para trás. Mais pra frente consigo até 5 períodos, por exemplo. Ó. Ele está plotando como é que seria meu futuro. Exibir equação. Ele fez uma equação para chegar dessa forma. Exibir o R quadrado. Esqueci como é que é esse negócio. Eu tenho até um vídeo sobre isso, alguma coisa falando sobre isso. Mas é uma equação de... Você lembra disso? Como é que era isso? Eu tenho um blog sobre isso. É estimativa, né? É estimativa, pois é, mas... Tem uma formulazinha pra isso. Então aqui eu tenho definir interseção, também não me lembro como é que era isso. Tá, mas o legal é esse, você fez uma linha de tendência e você fez isso. Agora, imagina o seguinte gráfico. Eu ainda nem cheguei nos outros, né? Quando eu estou ensinando coluna, na verdade eu já estou ensinando também linha e também estou ensinando área. Porque já é a mesma coisa, tá? Rosca que é um pouquinho diferente, bolha também é diferente, mas eu queria te mostrar agora, continuando falando aqui de coluna, eu quero te mostrar isso daqui, olha. Eu vou pegar um cara que eu vou fazer aqui variação. Variação. Deixa eu apagar esse gráfico. E a variação vai ser o seguinte. Vai ser... Eu vou fazer de resultado, tá? Deixa eu copiar todos os caras como valor para eles não ficarem parando de mexer. Então, tudo como fórmula de aleatório. Copiar, colar especial como valores, pronto. Agora está fixo. Então eu vou fazer o seguinte. A variação vai ser o resultado atual dividido pelo anterior. Tá? Então vai dar uma variação muito pequenininha. E vou colocar ela em...
em porcentagem. É em porcentagem. Então olha só o que está acontecendo. Eu tenho duas escalas completamente diferentes. Uma é resultado, que são valores, e outra que é porcentagem, não tem nada a ver com nada. Tá? Então eu vou fazer um gráfico disso aqui. Vou selecionar esses dois aqui. Vou mandar inserir um gráfico de coluna. Olha o que aconteceu. Isso eu queria te mostrar. A variação apareceu aqui. Mas a variação ela é tão pequenininha que ela não aparece, porque a escala está em 100 mil. E a variação não tem nada a ver. Então eu preciso ligar um eixo correto para essa escala. Então eu tenho que fazer um eixo secundário. Isso eu quero te mostrar. Como fazer o eixo secundário. Cadê? Como é que está no Excel 2013 o eixo secundário? Eu tenho que clicar nessa sériezinha aqui. Deixa eu selecionar essa minha série aqui. Cadê a minha série? Não. Eu preciso selecionar ela. Selecionei o eixo, nada disso. Não consigo selecionar minha linha, esse é o problema. Vou clicar nessa daqui. Eu preciso selecionar esse cara. Já sei. Para selecionar os objetos do gráfico, olha só. Se eu começo a andar com a setinha para o lado, eu clico no gráfico, mando a setinha para o lado, ele vai selecionando todos os objetos que existem. Selecionou agora o que eu quero. Não. Pronto, selecionei o que eu quero, que é a variação. Então, indo para o lado, eu consigo selecionar os objetos, selecionei a série que eu queria. Que é tão pequenininha que eu não conseguia fazer. Selecionando ela, eu posso vir aqui e colocar as propriedades dela. Cadê as propriedades dela? Botão direito, formatar de plotagem não. No meu eu acho que eu entrava direto como de novo. Depois de ter selecionado. Deixa eu ver aqui, ó, apareceu par. Então eu tô nessa série, propriedades dela. Em vez de ela estar no eixo principal, eu vou jogar ela para o eixo secundário. Sacou? Então agora ela virou para o eixo secundário. Só que agora ela tá meio doida aqui, porque ela tá pegando... depois que eu transformei ela em eixo secundário, eu preciso transformar ela em linha, porque é legal fazer uma coluna com uma linha. Então eu vou alterar o tipo de gráfico dela. Eu vou falar que ela vai ser uma linha. Não foi isso que eu queria fazer. Ctrl Z. Esse cara aqui, ele tem que ser linha. Esse cara tem que ser linha, não pode ser coluna. Então ele está no eixo secundário. Ok. E eu preciso trocar ele para linha e mantendo o outro. Não, nada disso. Eu preciso fazer alterar ele somente e o outro não. Bom, já consegui selecionar ele. Agora eu preciso alterar esse cara, muito fácil. Posição de séries, nada disso. Alterar tipo de gráfico, alterar linha, coluna, mover gráfico, layout, nada. Botão direito, formatar série de dados. Já está aqui. Botão direito, alterar tipo de gráfico da série. Pronto. E aqui, dessa série, eu coloco ela como linha. Nossa, não é isso. Ctrl Z, tá tão perto de chegar lá. Ctrl Z, eixo secundário, tá. Botão direito. Alterar tipo de gráfico da série. Alterar assim, botar como eixo secundário. Então aqui, resultado vai ser colunas agrupadas e aqui vai ser linha, pronto. Agora sim. Então em vez de selecionar aqui embaixo. Um vai ser colunas agrupadas, outro vai ser linha, porque mudou no 2013. Ok? Agora eu tenho colunas respeitando essa série, essa eixo aqui,
e linhas respeitando o eixo secundário. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Agora eu vou formatar esse cara aqui. Botão direito, formatar eixo. Eu vou transformar esse eixo mínimo. Não vai ser para 3. Esse cara aqui, ele vai até 2. Porque 2 é 2%, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Dados. Ele vai até opções de eixo. Ele vai até 2. Então ele vai de 1 a 2. Beleza. Ah, não, porque tem um que estoura. É 251. Então eu vou colocar aqui 260. 2,6. Então beleza. Tá, então ele tá indo a 2,6. Só que eu quero ele como porcentagem. Então deixa eu ver aqui, ó. Número. Número não é geral. Ele vai ser porcentagem. Melhor. Tirar cada decimais, colocar cada decimais para 0. 260%. Então ficou bem melhor. Então agora eu consigo fazer ele com eixo secundário. Isso é importante, isso eu cobro. Tá, então isso eu queria que você soubesse. Rótulo aqui, próximo ao eixo, ok. Marcas de escala secundário, eu vou querer o xizinho, né? Vou colocar aqui cruz. Vou fazer uma cruzinha aqui, ó, no eixozinho dela, tá? Ok. Vamos colocar aqui o mínimo. O mínimo tá menos 40%. Não precisa ser menos 40%. Pode começar em 0%. De 0 a 250%, tá? Máximo, principal e secundário. Não está nem ligado isso daqui, mas tudo bem. Valores de ordem inversas. Tá bom. Ok. Gostei. Então está feito o gráfico. Uma coluna e outra porcentagem. Isso é usado quando? Quando eu tenho um gráfico, são dois valores que não se batem. Uma é porcentagem, outra é valor real. Então eu preciso fazer um em cada eixo. Tá? Eu acho isso muito importante. Então isso aqui é uma coisa que vale a pena ensinar e vale a pena você saber. Um dos exemplos mais importantes de gráfico. Tá, beleza. Feito isso daqui, vamos ver os outros gráficos. Um gráfico que eu acho muito interessante é esse aqui, ó. É a formatação diferente de tabela. Por exemplo, vou colocar aqui cursos. Eu vou colocar em Excel, eu tenho 50 alunos. Em Macros, eu tenho somente 30 alunos. Em Access, eu tenho 21 alunos, tá? Então eu posso clicar nesse gráfico aqui e mandar. Esse seria um gráfico de rosca. Ele prepara o gráfico para mim, tá? O mais importante desse gráfico, viu como é que mudou a tabela? A tabela já é outra, porque eu estou fazendo porcentagem em cima de um total. Ele está me dando a porcentagem em cima do total. Então tem várias opções de gráfico. Inclusive até esquema de cor, aqui, vou colocar aqui o brasileiro, homenagem do jogo. Deixa eu ver aqui mais, aqui eu tenho. Deixa eu ver os outros tipos de gráfico que eu podia ter. Eu tenho a pizza 3D, que eu posso rotacionar ela, e tem a rosca também. A rosca e a pizza são iguaizinhas, a diferença é que tem um buraco no meio, tá? Então tem gente que fica, eu não sei fazer rosca. Tu sabe fazer pizza, sabe fazer rosca. Em inglês não é pizza, em inglês é pie, tá? O brasileiro que jogou para pizza, tá? E no 3D é legal porque eu posso, nas propriedades aqui do gráfico, clicar aqui no gráfico, formatar, eu tenho borda preenchimento, formato 3D, eu tenho aqui uma rotação 3D e eu posso aumentar o eixo aqui, ó. Esse eixo Z, perspectiva. Não. Calma que eu quero fazer mais coisa. Y e aumentar o Y. Pronto, isso que eu quero te mostrar. Então eu posso já mexer aqui no gráfico 3D e dar esse efeito 3D nela, tá? Isso funciona para o gráfico 3D, tá ok? Beleza, então esse é o base. Você pode clicar numa série e trocar a cor dela. Clicar numa série aqui e trocar a cor completamente dela. Então eu não gostei desse amarelo. Eu venho aqui, preenchimento e troco a cor completamente dela. Coloco em vermelho. Tá. E posso colocar uns efeitos no gráfico inteiro. Posso vir aqui, efeitos. Vou colocar um efeito de formato 3D. Não, queria colocar. Posso colocar aqui um efeito nele. Não fez diferença nenhuma. Não deve funcionar. Não funcionando nada não.
Ah, tá, funciona assim. Não, não funcionou. Não entendi. Algumas horas funciona. Ah, agora funcionou. Então funciona mesmo. Só que ele é meio bugado, porque ele só funciona a primeira vez. Depois ele para de funcionar. Tem que clicar e clicar nele de novo. Alguns efeitos ele nem mostra direito. Deixa eu clicar nesse cara aqui. Trocar o efeito dele. Ah, trocou. Então você pode mexer nos alguns efeitos deles aqui que são interessantes aqui. O que eu queria fazer era dar um espelhamento embaixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Sombra talvez. Vou pegar o efeito de sombra aqui. Cor preta. Não, deu efeito na caixa em volta. Ctrl Z. Quero tentar pegar esse gráfico, selecionar os três aqui. Não. Ah, deu um efeito só em um. Eu acho que ele deu efeito nos três. É isso que eu queria fazer, não mais. Deu um efeitozinho aqui que não era tão importante. O que eu queria mesmo fazer é esse espelhamentozinho aqui, ó. Bordas suaves, brilho, sombra. Ah, aqui, ó. Beleza, então dei uma sombrinha aqui nele. Posso até aumentar um pouquinho a distância. Não era bem isso não que eu queria fazer. Eu queria fazer um espelho mesmo embaixo. Acho que não deve dar. Talvez se não fosse 3D, acho que ele dava. É. Pra fazer esse 3D. Deixa eu só fazer aqui um objeto para te ensinar a fazer isso logo. Deixa eu pegar um objeto aqui, ó. Vou pegar o smile aqui, desenhar ele aqui, só pra gente colocar efeito 3D nele. Então vamos lá, vamos matar a figura. Chegar pra cá. Reflexo. Ah, é reflexo, não tem. A reflexo, eu posso colocar o reflexo aqui, ó, tá vendo? Então quando tem a opção de fazer reflexo, você vai fazer esse espelho. Esse efeito que eu queria te ensinar, tá? Que eu acho muito legal que a Apple revolucionou esse efeito. Como se fosse um chão com... que fosse um vidro embaixo, né? Que refletisse um pouquinho. Tá. O que eu quero te ensinar agora de pizza é o seguinte, é a pizza que quebra em duas. Tá, isso não me lembro como é que faz isso. Tem um blog sobre isso, mas eu vou aprender como é que faz isso agora. Essa aqui, olha. Esse gráfico que eu queria fazer. Inserir. Gráfico. Esse gráfico aqui. Tá vendo? Então, deixa eu ver como é que ele fez, como é que ele montou. Tem esse, tá? O que ele fez foi cursos em azul e o cursos quebrou em dois macros e axis e o outro O Excel ficou aqui. o Excel ficou aqui. Nossa, que maluquice, hein? Deixa eu ver o seguinte, tá? Vou criar uma nova tabela que vai ser assim, ó. Vai ser Excel iniciante, Excel intermediário, aqui, vou colocar aqui Excel iniciante, Excel intermediário, e vou colocar Excel avançado, tá? E vou colocar o seguinte, vou pôr essa linha aqui para mesclada. Seria o outro, vai ficar o seguinte: curso de macros, eu tenho 30 alunos, e curso de Excel, eu tenho 50 alunos, só que esses 50 alunos está dividido assim: 30 iniciante, 14 intermediário, 6 avançado. Deixa eu ver se eu consigo agora
fazer esse negócio dar certo. Inserir gráfico de pizza, pizza quebrada. Não, ficou um lixo. Mas acho que você consegue formatar e mudar isso, não? Ficou um lixo. Só ver como é que ele quebrou isso daqui. Ele quebrou Excel em intermediário e avançado. A única coisa que ele viu é que deixou o Excel iniciante aqui. Pô, mas aqui deveria ser só 2 caras aqui. Sim, sim. Ele tá fazendo bem mais. Deixa eu marcar. Olha o quarto que eu vou fazer. Assim que eu vou fazer. Vou vir aqui e inserir. Você tem 5, ele botou 6 ali, então ele repetiu 1. Ele repetiu, pois é, eu acho que deixa eu ver aqui, acho que é assim na verdade. Você vai fazer assim, mostrando pra ele. Ah, consegui. Não, ainda tá errado. Macros. Cadê o verde? Ah, o verde. Excel 50 é. Então, ele deixou macros. Ah, essa primeira parte está correta. Deixou macros. Não, mas macros tá gigantesco. Max 30. Ah, é verdade, é. Agora que eu reparei isso. Aí tá. Excel iniciante entrou ali no outro. Ah, eu acho que é assim, ó. Eu acho que é assim. Deixa eu apagar esse gráfico. Vou jogar esse Excel. Isso daqui, jogar pra cá. Não. Inserir. Ainda não. Tá, deixa eu ir lá no site. Já escrevi sobre isso. E a gente mata esse negócio aqui. Já escrevi sobre isso. Pizza. Gráfico pizza da pizza, pronto. Ih, mas acho que eu perdi a imagem disso aqui. Ah, esse velocímetro é muito legal. Ah, eu perdi essa imagem. Tá bom. Como é que é o nome desse gráfico aqui? Pizza de pizza. F1. Ajuda. Esqueci como é que organiza isso. Foi até bom que eu vou atualizar aquele post lá. Esses meus alunos perguntam. Faz tanto tempo que eu não dou essa aula. Gráficos pizza de pizza. Aqui, ó. Tá, como que ele fez isso? Para tornar fatias menores visíveis no gráfico de pizza para subtipos de gráfico de pizza e de barra de pizza. Cada um dos subtipos separa as fatias menores do gráfico de pizza principal. Aí tá ferro. Como que ele quebrou isso? Ah, acho que ele pega os menores. Deixa eu falar. Então, vamos ver.
Vou tentar montar ele aqui então. Vou fazer o seguinte. O Excel tem 50. Ah, esse aqui tá muito grande, é verdade. Calma aí. Então, vou fazer o seguinte. Vou jogar pra cá. Aqui vai ter 30 também alunos, tá? E aqui vai ser 10, 8 e 12. Acho que agora sim, vamos lá. Dados pizza da pizza. Não, ainda não. Ele não compreende como se fosse parte integrante do Excel ali, esses três. Ele não compreende que, tipo assim, esses 30 e 30 somam 100% e esses 10, 8 e 12 vão somar 100% do Excel. Ele entende como se fosse 5 coisas diferentes e ele colocar puxa 4 os alunos, menores. 3 alunos e 2 alunos aqui, ó. Aí ele... Se eu tiver mais uma opção aqui de Access com um número muito grande. Access 26 alunos. Ele ainda cisma em pegar. Isso não tá legal. Vou colocar aqui um curso de Word com 30 alunos. Aí ele foi conseguiu quebrar agora, né? Agora deu certo. Eu preciso de 3 prizes para poder finalmente quebrar. Então não ficou exatamente como eu queria forçar ele a quebrar aquilo ali. Porque eu acho que ele não entende como quebrar o Excel, sei lá. 1, 2, 3, 4. Aqui tá errado também. Ah, tá. Ele pegou isso aqui muito pequenininho e jogou. Uhum. Beleza. Mas eu queria ter uma forma inteligente de fazer isso. Eu queria poder pegar. Eu não tô achando. Aqui realmente ele pegou 9%. Deixa eu colocar aqui os valores pra gente clicar aqui no gráfico inteiro e mandar colocar os valores. Então vamos ver aqui, design, rótulos dos dados, centro. Então beleza, acertou. Então, agora ele pegou o 7 aqui, somou o 7 aqui como 1. 1, 2, 3, 4, 5 e depois quebrou. Mas eram números muito pequenos, tá vendo? Aí ele foi e fez. O muito pequeno. Para poder visualizar um pequeno. Como é que tá então? Tipo, ele não junta. É porque aqui também você não botou assim. Eu pensei que você tava tentando fazer assim. Eu tenho 60 alunos. Dos 60, 30 são Macros, 30 é Excel. Dos 30 do Excel. Eu queria quebrar. Exatamente, mas não foi o que ele fez aqui. Eu queria forçar ele. Não, pizza dentro de outra pizza, talvez seja aqui. Deixa eu lembrar como é que era isso. Lembro que eu conseguia fazer direitinho isso. Pizza de pizza. Pizza de pizza. Nem na internet. Deve ter caindo já. A internet já foi pro brecha. Vou tentar isso aqui. Hoje você quase não fez nada, né? Ficou só me assistindo, mas tá limitado. Eu vou refazer esse post aqui. Sem internet. Tá. Só continuar aqui o post, então depois eu te passo esse post pelo site. Eu vou fazer um post novo sobre isso no site. Tá, eu queria te mostrar o seguinte. Era mostrar 3 informações, uma dentro da outra. Por exemplo, deixa eu fazer uma tabela aqui interessante. Eu posso até pegar aqui, resultado de variação. É uma maneira de mostrar 3 informações. Então aqui, ó, nós temos valor por mês e por porcentagem. Vou até trocar esse eixo aqui, ó. Alterar esses dados aqui desse eixo. Então vem aqui, formatar, design, selecionar dados, formatar esse eixo aqui, ó, para ficar bonitinho. Novembro a dezembro. Acertei aqui agora. Então eu tenho valores.
por mês e porcentagem. 3 dados, né? Mesma coisa eu quero fazer com bolha. O bolha também serve para fazer isso. Deixa eu pegar esse cara aqui e vou usar o bolha. O bolha é o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar também, selecionar lá o data e vou criar um gráfico. Inserir. Vou pegar o gráfico dinâmico, não. Quero mais um gráfico aqui, que é o... Cadê o bolha? Aqui, a bolha. O bolha eu acho muito legal, porque olha só o que aconteceu com o bolha. Deixa eu pegar esse daqui. Então ele pegou valores por data, tá? Quanto maior a bolha, maior é a porcentagem dela. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 40%, pequenininho, tá? Já esse daqui é 251%, é a maior bolha que tem. Então, por isso que eu acho legal esse gráfico de bolha, porque ele consegue mostrar 3 informações para mim sem ter o eixo secundário aqui. Eu consigo ver como é que tá o faturamento por mês e como é que tá a variação. Quanto maior a bolha, maior foi a variação. Essa bolha está dizendo só a variação? Essa bolha representa essa variação. Então 40% é a menor bolha, quer dizer, na verdade 18% é a menor bolha. E 251 é a maior bolha. Por isso que eu acho que esse gráfico é muito legal. Mas você selecionou resultados também ou só selecionou variação e data? Resultado, variação e data. Selecionei os 3. Mas o resultado não está aparecendo aqui, só aparece. Tá aqui, o resultado tá aqui, ó. Primeiro foi 82 mil. É. Cadê o resultado? Primeiro tá batendo 82 mil, tá errado isso aqui. Como é que essa escala tá tudo errada? Deixa eu ver aqui. Acho que devo ter esbarrado em algum lugar aqui. Selecionar dados. Janeiro, fevereiro e resultado. Resultado tá aqui. E não, deixa eu selecionar os dados do gráfico. Resultado, variação. Não tá aí ligando mais. Deixa eu fazer o gráfico de novo. Inserir. Não, é isso. E lá tá pegando o eixo da variação. Tá pegando a variação e quanto maior o valor, maior a bolha. Não, tá errado. Tem variação. Deixa eu apagar isso daqui. Isso que eu quero. É isso mesmo. É, mas tá errado ainda. Tá errado porque esse aqui representa o 251%, ótimo, esse aqui representa 8%, tá certo. O problema é que os valores estão errados. Ele começa 82 mil, não tá mostrando nada, 82 mil. Ah, mas 82. Ah, não, é porque 82 mil não tem variação. Eu posso até colocar aqui a variação 100%. Não, 100%. Aí ele aparece 102 mil aqui, tá vendo? E a bolha ficou em 100%. Por isso tava mostrando, tava certo. Tá, mas os dados estão lançando em 3 ou 22 novelas. Ah, deixa eu acertar esse eixo aqui. Deixa eu selecionar os dados. Selecionar os dados. Janeiro. Eu só não entendi. A bolha está representando o resultado ou a variação? Isso eu não estou entendendo. Os dois ao mesmo tempo? Não. Assim, ó. Aqui, ó. Primeiro cara tava. Cadê o primeiro? O primeiro foi 82 mil. Tá aqui, 82 mil. Sim. 100%. Ele calculou uma bolha tamanho tal. O segundo é 33 mil. Tá aqui em 33 mil. Como é 40%, a bolha já é menor. Tá. O tamanho Esse da cara bolha é a variação. Esse aqui é 251%. E a posição da bolha ali é o... É onde ela tá, entendeu? Tá. Entendi. Então você consegue outra maneira de representar 3 informações no gráfico. A gente tinha feito o outro, que o eixo secundário era a variação. Tava aqui a variação no eixo secundário. Aqui também é uma maneira de representar 3 dados. A variação tá no diâmetro da bolha. A variação tá no diâmetro da bolha. Entendi. Esse aqui, ó, tá em 17 mil e a variação da bolinha tá pequenininha, porque é só 18%.
Sim, sim. Entendeu? Então é legal esse gráfico, também gosto desse gráfico. Tá, beleza. O outro é o seguinte. Deixa eu fazer um novo gráfico aqui. Vamos imaginar aqui, tô fazendo medições. Isso é exercício de física, né? Lá da faculdade. Então eu fiz 13 medições. Aqui eu tenho números aleatórios de 0 a 1. 0 a 1, 0 a 10. Então vai ser aleatório entre 0 e 10. Então fiz medições aqui. Copiar e colar com valores. Então eu tenho primeiro medições e valores que eu medi, tá? Vou mandar fazer um gráfico. Eu vou fazer o seguinte gráfico. Vou fazer um gráfico de dispersão. Então foi o que eu medi nesses meses, tá? Aí eu posso vir aqui e tentar criar uma linha de tendência para ela, fazer uma linha linear. Ficou assim. Isso é Física 2. Física 2 eu me lembro que eu ficava fazendo esse negócio. Posso fazer também se eu souber que é a média móvel, eu posso fazer um exponencial. O exponencial não tem aqui, mas tinha antigamente. Então a gente já chegou numa mais opções de linha de tendência. Vou colocar aqui polinomial. Ó, polinomial ficou assim. Vou tirar a outra. Não tem tendência nenhum. Não, na verdade eu quero só polinomial. Polinomial, isso, pronto. Então, ó, o polinômio para representar as pontas que ficou assim. Tá, nossa, está completamente dispersado, não dá para ver nada, mas num experimento de física funcionaria melhor, você conseguiria chegar perto do polinômio mais certo, tá? Tá, beleza. Aí deixa eu te mostrar. Você conhece a análise técnica? Não? Olha só. Quando você trabalha com análise financeira, existem duas maneiras de avaliar uma empresa. Existe a análise fundamentalista e existe a análise técnica. Tá? A análise fundamentalista eu sou apaixonado por ela, porque você pega o balanço de uma empresa, você vê a receita dela, despesa dela, como é que é o empréstimo dela, se ela consegue pagar os empréstimos, se ela tem ativo dela, se ela tem como é que está o faturamento dela, se está crescendo, não está crescendo. Então, é isso que o Warren Buffett investe. Ele investe em empresas fazendo análise fundamentalista. A análise técnica é day trade, é aquele pessoal que fica olhando para gráfico o dia inteiro, comprando e vendendo ação, e é tudo em base estatística, tá? Então nós temos assim, a gente olha para um gráfico e nós temos estatística, por exemplo, se o gráfico ele está subindo, de repente ele faz um movimento tal, significa que ele vai cair ou vai subir mais ainda, tá? Então deixa eu fazer aqui um gráfico de estatística para você. Deixa eu me lembrar como é que eu preparo esse gráfico. Ele vai ter ele vai ter aqui o tempo, pode ser dia, pode ser minuto, pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos. Vou pegar de dia aqui. 1, 2, 1. Vou pegar de dia. E só me lembrar aqui como que é. Não falei do radar. O radar também é interessante. Só me lembrar como que é o gráfico de ação. Aqui, ó. Para criar o gráfico de ação, organize sua planilha nessa ordem: o volume negociado, preço de abertura, preço na alta, preço na baixa, preço de fechamento. Não precisa de volume não. Preço de abertura, preço na alta, preço na baixa, preço de fechamento. Abertura, alta, baixa, fechamento. Então, vamos lá. Abertura, alta, baixa, fechamento. Então imagina o seguinte, a ação abriu a R$10, fez uma alta, foi até 12, foi até 8 e fechou a 9, tá? Então mais ou menos isso, só que eu vou fazer aleatórios aqui entre 7 e 13. Então vou colocar uma fórmula aqui, aleatório entre 7 e 13. Beleza, então eu tenho aqui a forma. Então, preparando ela aqui, eu posso vir e jogar ela em gráfico. Então, ela faz esse gráfico aqui. O nome disso aqui é gráfico de candlesticks ou velas, tá? Em inglês eles chamam de candlesticks. Então, vamos lá. Olha o que acontece aqui. Olha para os primeiros. Ele abriu a 12, fez uma alta de 13, tá? Fez uma baixa de 11 e fez um fechamento de 13.
Os pontinhos aqui, pegar esse cara aqui que é mais fácil, esse terceiro aqui, esse cara aqui. Os pontinhos são máximo e mínimo. Então o mínimo foi em 7. 7 marcou aqui, tá? E o máximo foi em 12. 12 marcou aqui. E se tiver preto, é porque ele... Agora olha pro retângulo. O retângulo mostra abertura e fechamento. Se foi preto, é porque abriu e fechou e caiu. Então ele abriu a 7 e fechou... Não, abriu a 9 e fechou em 8. Então ele caiu um ponto, tá? Quando aqui... Deixa eu pegar esse cara aqui. Quando o retângulo ele é branco, significa que ele aumentou, ele subiu. Então ele fez o mínimo. Cadê? Fez o mínimo de 11. Fez o máximo de... Não. Ele fez uma baixa de 11. Não, qual foi o valor mínimo? Iguais, o mínimo é por causa do aleatório. Ele gerou... A mínima foi 11, a máxima foi 11, só que ele abriu em 7 e fechou em 8. Ah, então ele abriu em 7. Não, mas calma aí, tá errado isso aqui. Ah, porque eu tô olhando pro... não é esse, cara, é esse aqui, ó. É o antepenúltimo. Agora faz sentido. Sim, então vamos lá. O sétimo é o mínimo, então ele fez o mínimo aqui. O máximo que ele fez foi 12. Só que como ele tá em branco, você sei que ele cresceu durante o dia. Então ele abriu em 10 aqui e ele fechou em 11 aqui em cima, tá? Então o que é branco eu sei que foi um dia positivo. E o que é e que é preto eu sei que foi um dia negativo, tá bom? Então, por exemplo, esse cara aqui é chamado, esse cara, quando ele acontece e ele tem muito volume, significa que é um indicador de tendência. Significa que ele vai crescer mais ainda. Então seria um sinal positivo para os investidores comprarem ação. Porque ele abriu, olha só esse cara aqui qual é ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal ele, olha como é que ele fez. Ele abriu em 8, ele já abriu no mínimo dele. Daqui ele não caiu mais, ele só subiu. O dia fechou, ele estava no máximo dele. Isso indica que ele vai continuar subindo, tá? Agora, no dia seguinte, ele fez uma coisa chamada de Estrela da Morte. Isso daqui é um gráfico chamado de Estrela da Morte, daqui é estatística. Então ele fala que se ele bateu aqui e desceu, significa que ele já alcançou o máximo dele. Agora ele vai despencar. Então, olhando para esse gráfico aqui, eu venderia, tá? Então isso é um gráfico de ação. Eu não coloquei o volume, mas o volume confirma a tendência. Se esse cara aqui entra com um volume muito alto, esse daqui que eu acabei de clicar, significa que tem muita gente apostando nessa tendência. Então eu posso ir com fé que ele tem mais probabilidade de se concretizar. Agora, se tem pouco volume, significa que pode ter poucas pessoas manipulando esse resultado. Então não é muito confiável, tá? Então esse é o gráfico de candlestick. Essa análise técnica eu não gosto dessa análise, tá? Muita gente ganha dinheiro com isso. Hoje em dia o mercado tem muito robô operando, então você fica competindo com o robô, eu acho idiota. Mas a análise fundamentalista é a análise que as grandes empresas baseiam-se para fazer a análise da empresa, ver se ela tem futuro ou não, se ela está indo bem ou não, tá bom? Então esse é o candlestick. Você tem milhões de coisas ensinando esse negócio aqui na internet. Deixa eu ver um outro tipo de gráfico, que era o radar. O radar eu nem me lembro dele mais, mas eu me lembro que ele era interessante. Mas eu me lembro por que ele era interessante. O radar... Deixa eu voltar aqui para o nosso dispersão. Cadê aquele dispersão que a gente tinha? Eu apaguei, né? Então deixa eu fazer aqui de novo. Vou colocar 1, 2, 3... até 10. Eu vou colocar um aleatório entre de 0 a 10. Aleatório entre 0 a 10. Copiar, colar, especial com valores logo. Tá bom, então eu vou colocar aqui, só para a gente não se perder. Medições e valores. E vou criar um gráfico de dispersão, que é o gráfico de radar. Tá, ele mostra a dispersão. Deixa eu me lembrar como é que ele era. E fez besteira, na verdade nem precisava da medição, precisava só dos valores. Ok, então ele mostra. O que ele mostra aqui mesmo? Como é que ele tá? Deixa eu criar de novo.
mais tempo no sala. Radar. Esse tipo de gráfico serve para mostrar valores relativos a um ponto central. Categorias não foram diretamente comparáveis. Radar com marcadores. Ao ponto central. Então, o que acho que ele faz aqui é o seguinte, ele pega uma média e ele vê que tem mais valores voltados para 4 e 5. Ah, me lembrei. É o seguinte, ó. É o seguinte que eu vou fazer com você. Vamos fazer uma escala aqui de coisa boa, tá? Então vai ser... Vou começar com um bom e depois vamos pra ruim, tá? Então vai ser legalzinho, legalzinho, bom, muito bom, excelente. Depois eu vou colocar... Vou cair pro ruim, péssimo, ruinzinho, péssimo. Tô fazendo uma escala, né? É muito ruim e pior de todos, tá? Estou fazendo uma opinião uma pesquisa de opinião. Eu vou gerar uns números aleatórios aqui, aleatório entre 0 e 10. Como fosse uma pesquisa de opinião entre o meu curso, meu ensino, tá? E copiar. Vou lá especial valores, tá? E agora eu vou criar o meu gráfico de dispersão em cima desse cara aqui. Ih, cara, já estava criado já. Não, é porque você não tinha apagado o anterior. Gráfico de dispersão. Então, olha só. Tá atendendo pra quê, minha nota? Minha nota tá atendendo pra ruimzinho, meu curso. Porque, na verdade, que até tem uma galera que acha meu curso bom e excelente. A maioria acha ruimzinho. Mas ele tá tendendo para ruinzinho e péssimo, tá? Agora ninguém acha ele legalzinho, ninguém acha ele pior de todos. Também ele não é muito ruim, tá? Então ele tá 880. Ou a pessoa acha ele ruinzinho ou acha ele excelente. Você olhar os números, realmente bate aqui, ó. Tem números grandes, 10, 7. Mas também tem muito número pequeno. 0, 2, 3, 3. Tá jogando minha média para péssimo e ruinzinho. Na verdade não, na verdade aqui, ó. O ruinzinho tá com 10, então jogou tá muito com pra 10, cá. Jogou pra lá, porque jogou muito pra vai pegar cá. na linha 10, exatamente. Ali. O 0 é o muito ruim. É. Agora, como eu fiz aqui uma escala, um perto do outro, aqui ó, o péssimo e o ruim estão próximos. Então com valores altos. Então eles jogaram o gráfico muito pra cá. Agora se eu tivesse um bom aqui, o 10, ó. Eu tivesse um bom 8 aqui e um 7 aqui, ia puxar todo o meu gráfico para um bom. Entendeu? Entendi. Então isso que é legal. Pensa em escalas, uma perto da outra. Tem um gráfico parecido de estratégia de expansão aqui, só que é um gráfico estrela. É, né? Aí ele puxa também. Cada ponto é como se fosse péssimo, bom, ruim, ele vai puxando. Tá, o que eu quero fazer é o seguinte, não deu tempo de eu falar a fórmula com você e fazer a prova. Se você quiser, a gente pode marcar semana que vem para fazer